Bom, são 19h03. Vamos dar mais uns minutinhos para ver. Boa noite, Jamíria. Algumas pessoas, acho que 2 ou 3 aqui, disseram que não conseguem entrar, tiveram imprevistos. A gente estava aí com quase 60 inscritos. Achei super bacana. Encontrei isso em... Opa. Não veio mais ninguém falando. Essa tecnologia, né? O pessoal demora às vezes para entrar. Eu vi o link, eu estava apanhando um pouquinho, mas entrei. Mas tem isso, né? A gente marca, mas a dificuldade do pessoal conseguir entrar. E às vezes surgem imprevistos também, né? Então, tem nem como. Mas parabéns, Márcia, lá pelo trabalho aí na Lesp. Eu vi lá a foto com a Janaína Pascoal. Ela nos atendeu no ano passado, né? Nós falamos a nossa causa, já não é de hoje que a gente tem falado com ela, e ela disse que apresentou emendas, mas, assim, muitos deputados apresentam emendas ao orçamento. Para a gente não é suficiente apresentar emenda. O que a gente precisa é alguém que batalhe essa emenda, para que ela entre. E esse batalhar a emenda significa o deputado ir lá, conversar com o governo, com o líder de governo, com o relator da comissão, falar que é algo que é importante para ele, que a classe é importante para ele, é quase que um apadrinhamento. E esse é o maior desafio, é algum deputado que pegue a mão, fale, não, essa categoria eu vou lutar por vocês. Esse é o maior desafio, que até hoje a gente não teve efetivamente alguém que fez, apesar de termos muitos deputados falando, né, falando que pode contar com a gente. Enfim, mas é assim, eu não fico triste quando não dá certo, eu não fico desanimada porque não dá certo, fico triste, mas daqui a pouco a gente estou feliz de novo, porque a gente tem caminhos para trilhar ainda. Né? Esse ano em especial a gente teve uma super ajuda da Hebe, que marcou as agendas e fez um malabarismo lá, e a gente conseguiu ser atendido por mais deputados do que a gente esperava, porque toda vez, assim, todo ano, mesmo sem agenda, a casa está aberta, e você encontra um deputado, pega no corredor e tal. Agora, com a pandemia, tinha que colocar nome na tem agenda, você não consegue entrar. E aí foi um trabalho muito importante que ela fez para a gente, que está aí na nossa equipe de apoio. Quero aproveitar para registrar esse super agradecimento nosso, que aí ela conseguiu agendas, a gente foi atendido não pelo líder de governo, mas pela chefe de gabinete, entendeu o nosso caso, disse que ia passar, que é uma coisa importante, enfim, todo mundo fala a mesma coisa, de fato é muito importante, tem que resolver, é muito tempo, mas e aí na prática? A hora que mexe no bolso, a coisa fica mais complicada, porque ninguém quer pagar um empurra para o outro. Essa é uma medida que a gente está tomando, política, porque é necessário, é final de ano, é orçamento, a gente está cumprindo nosso papel, a gente tem que pressionar. Vai que entra, pelo menos para a gente estar presente no orçamento com uma fichinha, mesmo que a gente não consiga valor dessa vez. Porque a gente vai precisar entrar com outras medidas sindicais necessárias nos próximos anos. No próximo ano, né, na verdade. Não vai mesmo, está todo mundo ao vivo. Já está aí, então a gente vai precisar entrar com, tomar outras medidas. A gente já tem uma previsão né, daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente precisa fazer como uma entidade de classe, e nós vamos falar na nossa assembleia do dia 15. Então, dia 15 agora a gente tem uma assembleia para aprovação da pauta de reivindicação, para que as pessoas possam colocar a forma ideal, porque nós tivemos aí o FONAMEC, o FOCOMESP, com várias informações, mas nada tão oficial a ponto de resolver o nosso problema. Né? Não basta só dizer, vai lá e recebe, cobra das partes, vai lá e resolve o seu problema. A gente precisa de algo documental, porque com o juiz não é assim tão simples. Então, tem lugares que deu certo, tem lugares que não deu, o nosso sindicato é estadual, e a gente precisa atender todas as realidades do Estado, que são 645 municípios, é muito grande. Então, tem muito mediador aí para o fundo, onde eu estou, por exemplo, que eu fico aqui no fundo, né, em Rio Preto, que é bem longinho, e que tem localidades aqui próximas que o juiz não quis pagar, não tomou a mesma linha que o juiz de Rio Preto, por exemplo. O juiz de Rio Preto, desde 2016, ele arbitra o pagamento. Nós nunca tivemos problema com isso, porque ele acatou o pedido do sindicato.
E nós fizemos o ofício do sindicato, encaminhamos para vários mediadores para apresentar para outros juízes, teve juiz que não cumpriu. O Olímpia, por exemplo, não cumpriu. E o nosso sindicato pediu. Então, é uma coisa assim, de bater na porta até ela abrir, né? Tem que persistir. E assim, eu tenho esse problema, então não dói para mim porque eu não canso, né? Graças a Deus por isso. Que a gente vai seguindo. Maravilha, maravilha. Agora, o que a gente precisa, o Coronel Camilo falou, achei muito importante, ontem nós fomos atendidos pelo Coronel Camilo. Ele foi deputado, não venceu a última vez, e agora ele foi nomeado secretário executivo da Segurança Pública. Ele é uma pessoa maravilhosa, o Juan estava com a gente, o doutor Ézio, Juan está aqui, legal de ver, Juan. E ele é uma pessoa excepcional, uma pessoa que desceu até o elevador para levar a gente lá fora, para falar tchau. Nossa, que bacana. Gentil, muito, muito humano. E ele deu várias informações que a gente considera importante. Ele foi o primeiro a falar entre no orçamento. Lá em 2016, ele manteve a gente no orçamento. Ele falou, agora vocês precisam brigar por suplementação, só que essa briga por suplementação no orçamento, para entrar recurso para vocês resolverem o hipossuficiente, depende de uma articulação política e do próprio tribunal, é difícil, né? Mas ele falou, a categoria de vocês, e deu exemplo até de outras classes, deu exemplo para a gente, precisa de união, porque muita gente nem conhece a mediação em si. Muita gente nem sabe que o mediador não é remunerado ou que é uma profissão, né? E tem muito mediador que nem conhece o sindicato. Então, a gente conversou bastante sobre isso, a importância da gente mostrar que a nossa classe existe, o valor que nós temos, a necessidade que o tribunal tem, porque é um caminho sem volta a mediação e a conciliação. Sim. Um caminho sem volta. Então, assim, eles não ficam, não podem, não conseguirão, né? A Maria Lúcia Pisotti até falou isso num evento com a gente, o judiciário não fica sem vocês. Se vocês pararem, acaba assim, detona. A dificuldade é a consciência do próprio mediador, talvez seja esse o nosso maior desafio. Não é receber a remuneração ou efetivar a nossa remuneração, o maior desafio. O maior desafio é ter a classe junto. É a consciência dos mediadores de que, de fato, a gente precisa entender o nosso valor, a nossa essencialidade dentro do tribunal, a nossa posição. Nós só trazemos benefícios para o tribunal. E todos os benefícios, os prêmios são para os juízes e para os servidores o reconhecimento. A gente vê notas assim, este cartório fez tanto e tanto de mediação, mas e quem proporcionou isso? Quem movimentou essa máquina? Quem carregou o piano? Mas enquanto a gente fica quieto, eu sei que tem as dificuldades, as represálias, os medos, então a gente tem formas mais adequadas até de se fazer presente, de se empoderar. E eu vejo que a forma mais eficaz hoje, né, para toda a categoria, é você estar perto de um sindicato que ele é um guarda-chuva, que ele vai te proteger, ele é um escudo. Então, não é você que está pleiteando isso, ou brigando lá na sua comarca, ou com o seu juiz. É o sindicato que pediu. Então, por isso é tão importante ter a classe próxima e empoderada e percebendo a sua essencialidade ao tribunal e falando sempre que possível. Uma medida que ele falou, né, Juan, achei muito legal, sobre a questão da gente procurar mídias locais, porque a grande mídia é difícil alcançar, e nós já mandamos ofício, release para muitas mídias. Agora, a gente não tem pessoas para fazer mais isso, né? À medida que vai podendo, a gente vai fazendo. Não temos funcionários, todos sabem dessa dificuldade, mas a gente vai mandando o release para várias, jornal, revista, mídia televisiva, e nem sempre a gente tem resposta, ou melhor, a gente até hoje não tivemos o retorno que a gente precisava, respostas para fazer matérias. Consegui algumas em Rio Preto, teve gente que conseguiu outras em outras cidades, mas de uma grande mídia não. Só que se a gente fomentar isso, cada um no município, escrever artigos, começar a colocar, se aproximar do sindicato para que a gente possa te ajudar com isso, né? Olha, eu consegui, fiz um contato na minha cidade, eu consigo publicar no jornal, eu consigo uma entrevista na TV. A gente tem datas importantes, né? Final do ano agora, olha, quanto que economizou, quanto que foi real na sua cidade o benefício da mediação.
Então, eu acho que é uma medida que a gente pode tomar para que a gente comece a ser mais visto e mais valorizado. Foi o trabalho do mediador. E quando você está lá dando a entrevista, você consegue puxar a sardinha para o seu lado, que é o correto, né? Que é dizer que o trabalho é muito bem feito, que nós somos profissionais, assim, 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 sempre dizer que nós somos profissionais. Eu nunca uso a palavra voluntário. Ah, mas não ganha voluntário? Não, a gente é um profissional que trabalha até hoje, infelizmente, sem a remuneração, aguardando na expectativa de ser remunerado. Mas a gente não é voluntário. Esse termo, assim, foi abolido do meu vocabulário. A gente não é voluntário. A gente até foi por um período lá atrás na resolução, quando não tinha regulamentação. 2015 tem lei, a gente não é mais voluntário. A gente está vivendo uma irregularidade, né? Uma Grave, injustiça. uma irregularidade grave, né? E eu acho uma afronta a isso, a dignidade do ser humano, porque o orçamento deles não é pouco, a gente vê aí na justiça em números, a gente está falando aí de mais de 100 bilhões em 2019, e aí não é possível que eles não consigam liberar uma verba para realizar o pagamento. Eu acho que é falta de boa vontade mesmo. Porque o trabalho está sendo feito gratuito. Esse que é o Sim, problema, sim. que eu já ouvi do próprio presidente anterior, no caso, que foi quem eu consegui falar mais vezes, né? Não tinha pandemia, dava para pegar na rua para falar, né? Nos eventos. Ele disse, mas o trabalho está sendo feito, menina. Então, é muito difícil isso. E a nossa categoria não para. Agora, o que a gente propôs o ano passado, o ano retrasado, acho que foi um movimento de reduzir as idas ao tribunal. Se não paga, reduza. Comece a diminuir. Se você ia 3, 4 vezes, vai uma. Você mantém seu cadastro ativo, mas você diminui a quantidade de prestação desse serviço que não está sendo reconhecido. Então, quero, mas não posso. Queria vir todo dia, mas eu preciso de resolver meu problema financeiro também. Então, por isso eu não posso todo dia. Mas me coloque aí, né, uma vez por mês. Estou aqui disponível. Você trata isso, sim, eu até quero muito ficar trabalhando de graça com o tribunal, é uma vez por mês só. O problema é essa disponibilidade que a gente tem e que aí dá o resultado, e você vê que a luta deles normalmente é sempre em prol deles mesmos. Todo mundo ficou revoltado, inclusive os escreventes, os servidores públicos, com com o comunicado de auxílio saúde para os juízes. Poxa, é muito injusto uma série de coisas, né? Só o valor do auxílio resolveria o nosso problema. E, de outro lado, outras injustiças acontecendo. Mas a gente Mas fica a gente vai mudar revoltado, a essa gente reclama. história. Com você na Pode frente reclamar aí, aqui, mudar a Márcia, história. e todo mundo junto, a gente vai com o tempo mudar essa história. E vamos pensar também em começar a fomentar aí o trabalho extra, né? O Tirar da mão do extrajudicial, judiciário, fortalecer. né? Uhum. Mas vamos lá, pessoal. Obrigada aí, Márcia, pelos seus esclarecimentos, por todo o teu trabalho, todo o teu empenho, toda a tua luta, que essa luta não é só sua, é nossa também. E você sabe que o que a gente puder, a gente sempre está aí junto, disposto, e vamos mudar e virar essa página. É uma questão de tempo. Eu creio nisso. E aí hoje a gente trouxe aí, o CIMEC trouxe, né, com a participação nossa, modesta aqui do pessoal da Dietrich, trouxe o nosso querido amigo Carlos Navarro, que ele é especialista em LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e é um tema assim, importante e atual para que nós possamos dizer para vocês o que a LGPD traz de novidade aí, o que é importante o mediador estar sabendo e tomando conhecimento disso. Sinceramente, eu não sei. Então, às vezes o pessoal esquece o microfone aberto, eu vou fechar, tá, gente? Se vocês puderem fechar, e aí vocês podem fazendo perguntas aqui no chat, que eu vou estar organizando as perguntas, e Márcia também vai nos ajudar aí com as perguntas com o Carlos. E, Carlos, por favor, eu gostaria que você se apresentasse, falasse aqui para os nossos amigos mediadores, um pouquinho quem que é o Carlos, a gente está trazendo direto de Brasília. Então, espera aí, alguém aqui esqueceu o microfone aberto. Pronto. Vamos lá.
Em primeiro lugar, boa noite. E agradeço a presença de todos, né? Num tema tão novo, né? E a sociedade está buscando ainda conhecer esse tema, né? E de tão importante que porque vai fazer, já faz, aliás, parte da nossa vida no dia a dia, né? E espero aí que vocês, ao terminar esse workshop, vocês tenham uma sementinha plantada, né? Carlos, põe um Oi. microfone assim para o pessoal ouvir mais, estão reclamando do Oi. som, e fala mais alto. Ah, tá. É que eu tenho medo de falar alto. Está um pouco baixo. Agora melhorou? Tá. Então, meu nome é Carlos Navarro. Eu trabalhei muito tempo no sistema financeiro, com gestão de grandes projetos na área de segurança da informação, programa de compliance e LGPD agora. Sou mediador também, árbitro e sou diretor executivo da Amar DF, né? E é isso. Agora eu pretendo... Vamos à apresentação. Peraí. Travou. Está baixo ainda um pouquinho? No chat o pessoal está falando que ainda está baixo e com um pouquinho de eco. Então, talvez o microfone mais perto, que o som não está bom. O pessoal colocou aqui. Melhorou? A imagem a gente já está vendo, ficou ótima. Ficou bom agora? Só o som. O som. Melhorou agora? O som não está dando mais eco, mas ainda está um pouco baixo. Se der para aumentar um pouquinho. E agora? Eu não estou conseguindo escrever no chat. Será que está travado? Não. Tá bom? Melhorou o som? O som tá bom. Tá bom, né? Deixa eu ver o pessoal. Tá. Bom, governança da LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Especificamente na LGPD, na mediação de conflitos. Então, o primeiro passo é entender o que é proteção de dados, né? O termo proteção de dados, que possui um significado genérico bastante amplo. Terminologia jurídica refere-se, em geral, à proteção de dados pessoais, né? Que é o que trata a base da lei, né? E como funciona a Lei de Proteção de Dados? Ela entrou em vigor em dia 18 de nove de 2002, né? Deixa eu tirar aqui, e prevê a proteção integral de sua liberdade, privacidade, segurança, consentimento expresso, acesso às suas informações para correções e pronto atendimento caso você queira excluir seus dados, dentre outros. As informações pessoais protegidas pela lei são aquelas determinadas ou determináveis. Então, visão geral da LGPD. Então, vamos lá. Então, aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados, de 14 de agosto de 2018... Sua tabela de custas. Inclusive, na arbitragem, se eles interessar, nós temos uma calculadora de despesas, que vocês podem fazer... Bom, então, às vezes aqui, estou muito feliz, o Paulo e vocês, o Rafael, trabalham... Você consegue fechar todos os microfones e depois abrir só o dele? Eu estou fechando, Márcia. Pode prosseguir, Carlos, eu já fechei. O seu continua fechado, Débora. Oi. Também. Agora a Carlos abriu, tá ok. Abriu. Então, vamos lá. Então, a lei é uma lei de 14 de agosto de 2018, né? E está vigente a partir de 18 de setembro agora deste ano. O objetivo é proteger o cidadão brasileiro com seus dados privados e de seus dados privados e violações.
Quem é o regulado? Todas as empresas e organizações de posse de dados pessoais, independente da sua localização. E aí temos os controladores de dados, entidades que determinam os fins, condições e meios de tratamento dos dados pessoais. O processamento de dados, o que é? Dentro da LGPD. São empresas que processam dados pessoais em nome dos controladores de dados. Nós vamos ver no próximo slide quem é quem. E o que é protegido? Qualquer informação relacionada à pessoa que pode ser utilizada para identificação. Por exemplo, o nome, documento, foto, e-mail, post, mídias sociais, informações médicas, incluindo, mas não limitando a contatos de clientes, funcionários e contratados, etc. E aí, uma coisa muito importante, um item aqui, penalidades, que vão ser aplicadas a partir de 1º de agosto de 2021. Então, o quê? Quais são as penalidades? Multa simples ou diária de até 2% do faturamento líquido do último ano, limitado a 50 milhões de reais, por infração, além de outras penalidades. Então, vocês podem ver que não é brincadeira, né? Vou sumir aqui. Vamos lá. Então, aqui, nós temos os atores da LGPD. Quem são? Os titulares. A pessoa natural a quem se refere os dados pessoais, que são os objetos de tratamento. Seja ele, vamos lembrar, seja ele física ou jurídica. O controlador é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes aos tratamentos de dados pessoais. O operador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados em nome do controlador. E aqui nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. É a agência responsável pela regulação sobre a proteção de dados pessoais. Ela é responsável por zelar, implementar e fiscalizar a LGPD. Sanções da LGPD. Primeira sanção, advertência, assim que é levado ao conhecimento da LGPD que algum dado foi compartilhado de forma não consentida, então a LGPD vai ao controlador, à empresa, no caso, e faz uma advertência. Depois, uma multa simples, que pode ser de 2% do faturamento, limitado a 50 milhões, tanto na simples quanto na diária. Isso depende de quê? Depende do caso analisado pela ANPD. Publicização da infração, que aí torna público, através do Diário Oficial e outros meios, de que houve aquele vazamento e aquela empresa está com esse problema e vai estar sendo penalizada. Bloqueio dos dados pessoais e eliminação dos dados pessoais. Então, só uma paradinha aqui. Vocês sabem desses últimos casos que vocês estão vendo, que está ocorrendo aí com Cirela, com o Carrefour agora, lá na Europa, né? Porque nós temos aqui a LGPD no Brasil e na Europa nós temos a GPDR. Né? É uma, digamos assim, uma meia-mãe da LGPD. Muito do que se tem na LGPD, na lei, foi trazida, né, da GDPR. A GDPR foi implementada também, é muito nova, há 2 anos. Agora que o mecanismo está começando a ser entendido e funcionar. Das responsabilidades. O controlador, o operador, o DPO, que no Brasil é encarregado, né, só que resolveram não dizer encarregado de DPO, que é o Data Protection Officer, podem ser responsabilizados e obrigados a reparar danos causados ao titular dos dados. Então, antes de entrarmos nesse ponto da mediação, esses últimos slides eu procurei rapidamente dar o conceito da LGPD para vocês, antes da gente entrar na mediação. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados
vocês podem ver na data. Ela começou, assim, foi levada à sanção para o presidente Temer sancionar em 2018. E aí foi aquela maravilha de não vai autorizar, começou a cortar. Aí resolveram parar. Voltou para o Senado, voltou para a Câmara dos Deputados, foi elaborada a MP 869, e na MP 869 que está a grande importância para a mediação. Na época foi o deputado Celso Russomano. Ele incluiu no artigo 52 a utilização da mediação e conciliação, em que, tanto para ser usado em sessões de mediação entre as partes, tá, quanto na própria mediação. Tá? Então, é uma coisa muito nova e a gente está procurando aqui caminhar passo a passo, entender, formular direitinho como vai ser todo esse processo. Né? Por exemplo, os dados foram compartilhados sem autorização do titular. O titular recebeu um telefonema de uma outra empresa que ele não conhece. Ele perguntou: não, tenho aqui seu CPF, tenho aqui seu telefone, tenho aqui... Mas como é que você me ligou? Não, porque eu tenho aqui os dados, o seu cadastro completo. Ué, não dei para você o dado? Ele vai lembrar. Falou: bom, onde que eu dei meu dado com detalhes? Né? E ele começa a lembrar. Quando ele lembrar disso, ou ele tiver documentado isso, é bem simples assim, tá, gente? Ele vai entrar em contato com a empresa. Ou várias vezes que ele vai tentando, até que ele chega e fala: não, né? Não, que vazou aqui. Aí ele chega numa empresa: não, mas o dado foi vazado. Ah, foi vazado? Tá. Eu não te dei eu te dei o consentimento para você usar e não compartilhar. Tá bom. Então, o titular do dado, a pessoa, no caso, do exemplo, ela vai na NPD. Isso que eu quero dizer, a NPD, ela foi criada agora, há um mês atrás, praticamente, quando todo o conselho diretor e conselho consultivo foi nomeado. E a semana passada, ela já começou a elaborar o regimento que vai reger toda a norma, né? Vai criar todas as normas para reger o que está na lei. Então, uma coisa muito nova, né? Tem até amigos meus que são conselheiros lá, eles falam: olha, ninguém entendeu que é a primeira vez que no Brasil, né, tem uma lei tão nova que começou do zero. Porque normalmente você tem uma lei, vai uma PL ali, vai... Não, essa vez não. É do zero. Então, isso causa o quê? Vamos ter que, naquela tentativa e erro, talvez, já tem uma programação não oficial, mas de consciência, de que a LGPD vai sofrer grandes alterações, grandes inclusões. Né? Por exemplo, aí ficou de fora o caso da MEI, da microempresa. Né? Isso vai levar algum tempo para ser entendido. O caso do DPO, que é o encarregado. Quem que é o encarregado? O encarregado é aquela pessoa, aquele profissional que ele vai fazer a interface entre a NPD e o titular dos dados com o controlador. Ele vai trabalhar para o controlador, que é uma empresa, para onde o titular, seja pessoa física ou jurídica, deu o seu consentimento para a utilização dos dados. Também o DPO é encarregado de quê? De estar em conjunto com o controlador e o operador, como se fosse um xerife da lei dentro da empresa. Só que com conhecimento de todo o processo de funcionamento da empresa. Tá? Isso é outro detalhe. Empresas pequenas, vai ter um DPO, porque é um profissional caro, ainda não está nada definido. Porque a visão que a sociedade não está tendo é o seguinte: se você for olhar bem, CPF na nota. Eu costumo dar esse exemplo. Você dá seu CPF na nota, aqui eu vou concorrer, o prêmio, tal. Isso vai acabar. Tem que acabar.
Porque o seu CPF é a coisa mais importante que tem. Você está consentindo, através de uma pergunta verbal, e você digitar o CPF lá, que aquele estabelecimento tem o seu CPF, certo? E antes de mandar para o órgão, né, da prefeitura, do governo estadual, ele possa ter acesso. Você, quando digita ali, fala, não, mas está saindo lá no órgão do governo. Tudo bem, é para acontecer isso. Mas a gente não sabe, dentro da tecnologia, se estão sendo sugados, duplicados. Né? É um mundo que mistura tecnologia com a pessoa. Tá? É bom eu frisar aqui que a proteção de dados não é só dentro da tecnologia, é até no papel. Tá? Um exemplo, o seu Joãozinho tem um açougue, ele tem a cadernetinha dele, o endereço, nome, endereço, CPF do pessoal que ele vende fiado. O ladrãozinho entrou lá, roubou ele e levou esse caderninho. Olhou, muito esperto, tem um amigo que é mais esperto que ele, falou, opa, posso vender isso. Como há muitos anos era vendido, costumo falar sempre, um CD ali na 24 de maio, você comprava dados de todo mundo, né? Do banco, do cartão de crédito, é a mesma coisa. Tá? Qual é o choque? Eu entendo assim, o choque é, puxa, só chegou agora a LGPD? Como eu trabalho com segurança há muito tempo, foi uma maravilha quando eu vi que isso ia dar certo. Porque eu sei lá atrás o porquê que muita coisa deu errado. Não tinha legislação. O pessoal confundiu muito marco de internet, lei de acesso à informação. Não, a lei de acesso à informação é outra coisa. É informação, mas não proteção de dados, entendeu? Então, vamos lá. LGPD na mediação. O que diz a lei? Importante observar que na lei há a disposição em seu artigo 52, parágrafo 7º, de que os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do artigo 46 da lei poderão ser objetos de conciliação direta entre o controlador e o titular e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades de que se trata esse artigo. Olha que maravilha. Se a NPD vai aplicar as sanções que nós vimos anteriormente, lógico que isso é um processo que não é tão rápido, né? Ainda também não se sabe quanto tempo vai demorar isso. A NPD pode chegar e processar o controlador, a empresa que vazou os dados. No litígio, beleza. Mas aqui no seu artigo 52, parágrafo 7º, ela tem a possibilidade de dar chance. Use a conciliação, a mediação, no caso também. Aí, o que vai gerar? Vai gerar celeridade, vai gerar conscientização de que o controlador ele tem um problema dentro da segurança, seja de tecnologia, seja do caderninho do seu Joãozinho do açougue, ele tem um problema. Então, ele vai ser alertado desse problema. E aí ele vai atrás para contratar a empresa, para poder arrumar a parte de segurança da informação para ele. Né? Isso é muito importante. E aí entra-se num acordo. Você vazou meu dado e eu quero uma compensação financeira, por exemplo. Entendeu? E a mediação, é maravilhoso isso, porque quando eu vi que o artigo 52 foi incluso, que foi uma batalha lá na Câmara, muito grande, digo para vocês, foi em cima da hora, falei, cara, isso aí abriu o mundo da mediação. Né? É mais um segmento onde o mediador pode atuar. Então, vamos lá. Quais são os benefícios? Ao escolher as câmaras e plataformas privadas para os conflitos da LGPD, as partes estão buscando tranquilidade para tratar de conflitos, inclusive conflitos relativos à LGPD, do que utilizar uma simples conciliação observando o custo,
mediadores capacitados que sejam afeitos às peculiaridades da LGPD. Olha o mercado. Regulamento célere, plataforma com boa certificação de idoneidade, experiência para os usuários e segurança de suas ferramentas. Então, vamos lá. Carlos, dá uma explicação, se você puder, com um exemplo dos agentes dessa conciliação. Quem seriam as partes? Eu vou falar lá na frente. Quem participaria disso, para que a pessoa ficar um pouco mais clara. Achei legal. Eu vou falar nos próximos slides que eu monto, eu simulo. Ah, tá. Desculpa a ansiedade. Que o assunto é normal, bom. Não tem problema. Não. Então, aqui, mediadores capacitados, que são afeitos às peculiaridades da LGPD. Ah, mas o cara tem que ser especialista, mas não. Só o fato dele saber que tem uma lei geral de proteção de dados, com certeza ele vai atrás dessa lei, ele vai ler, ele vai querer fazer, enfim, ele vai buscar uma informação disso. Tá? Plataforma com boa certificação de idoneidade. O que é isso? A plataforma que ele vai trabalhar, online no caso, né, ela tem que ser totalmente, né, protegida na questão de sistema de informação. Né? Ele tem que ter criptografia, ele vai ter que ter... Como nós estamos usando o Zoom agora. É uma plataforma que tem a proteção. Entendeu? Tem que se garantir disso. Cria uma experiência para os usuários, que é uma experiência nova, né? E a segurança das suas ferramentas. A nova LGPD certamente pode representar uma oportunidade para mediadores, câmaras e plataformas de mediação online privadas. Vocês concordam com isso? O mundo está abrindo uma oportunidade, né? Então, aqui vamos lá. Como funciona? A parte solicita, faz uma solicitação de mediação e conciliação para a Câmara de Mediação. A Câmara de Mediação, que é o controlador, no caso, aqui é o titular e aqui é o controlador. Ela coleta dados das partes, certo? Aí ela vai fazer o tratamento desse dado. Então, que dado que eu preciso? Eu preciso de quê? Do nome, do CPF, do endereço. Eu preciso da religião. Eu preciso do que ele gosta. Enfim, dado de uma pessoa, você tem uma gama enorme, né? Então, você vai fazer esse tratamento dessa informação. E aí você vai fazer o armazenamento disso. Então, vamos lá. Quando você vai fazer uma coleta de dados das partes, seja em qualquer segmento, não só mediação, você tem que ter já em procedimento na sua Câmara quais são os dados que eu preciso coletar, para que eu possa fazer a mediação, para que eu possa fazer o que a gente chama de cadastro hoje, né, das partes. E essas partes têm que ter o consentimento de que você pode ter posse desses dados. Tá? Eu faço esse tratamento e armazeno. Armazena onde? Com segurança. Tá? Eu vou falar mais para frente, ponto a ponto. Aí, a Câmara vai selecionar o mediador. Tá? Entende isso aqui? Selecionar o mediador, até a parte pode indicar o mediador, tá? Vai fazer a mesma coisa, observem bem. Vai coletar dados dos mediadores. Vai tratar e vai armazenar. Então, a Câmara tem os dados de ambos, das partes e do mediador. Tudo bem? Um detalhe, caso as partes não compareçam à reunião de pré-mediação, o que acontece? Os dados dos titulares devem ser excluídos da base de dados da Câmara. Os titulares de dados devem ser informados da exclusão dos seus dados. Desistir da mediação, por exemplo. Por quê? Ele tem que ser informado. Aí você vai falar, mas o mediador?
O mediador continua lá. Aí é aquela história de a Câmara ter procedimento de como tratar. Eu vou manter o mediador na minha base, eu vou ligar para ele, eu vou mandar e-mail para ele para ver se ele consente em que os dados dele sejam mantidos na minha base. Caso ele não consinta, exclui e informa ele, no mesmo processo das partes, e informa ele que o dado dele foi excluído. Tá? Então, assim, agentes na LGPD. A Câmara de Mediação, ela é o controlador. Então, ela definir e praticar segurança da informação e privacidade de dados pessoais. Contratar o DPO, que é o encarregado. Garantir a observância dos direitos dos titulares. Garantir que a equipe orgânica seja devidamente treinada para observar e praticar os procedimentos de segurança da informação. Comunicar os órgãos fiscalizadores sobre qualquer vazamento de dados ocorrido e atender às solicitações dos órgãos fiscalizadores. Então, vamos lá. Ele deve definir e praticar segurança da informação e privacidade dos dados. Segurança de informação, ele tem que ter toda a questão tecnológica dele auditada. Tá? Isso que é o mundo ideal. Você faz uma auditoria, aqui vai entrar uma norma que tem da ISO 27001 e suas, digamos assim, sua família inteira. Tá? Privacidade dos dados, vai entrar LGPD. Eu tenho que estar em conformidade com toda a LGPD. Contratar e manter um DPO, que é o encarregado. Tá? Detalhe, a LGPD, do jeito que está, ela não está obrigando a contratação desse encarregado. Tá? Isso está uma discussão, porque ora é obrigatório, ora não é, por causa da interpretação. Mas digamos assim, as pessoas envolvidas, né, nesse processo, desde sua criação, os juristas, o pessoal especialista em segurança da informação, juízes, a maioria acha que, lógico, tem que manter o encarregado. Tá? Ele é a ponte. E aí, por que essa dúvida? Porque caiu naquele problema do custo para a pequena e média empresa, que foi que, por enquanto, o presidente não sancionou. Tá? Aqui, pelo que eu estou sabendo, na última semana aí, a próxima luta de uma emenda na lei é essa. Tá? Quer sair? É dar foco à MEI e à pequena microempresa. Tá? Garantir a observância dos direitos titulares, que é o que está na LGPD. Garantir que a equipe orgânica seja devidamente treinada e pratique os procedimentos de segurança. A Câmara tem seus funcionários, independente dos mediadores. Ela tem seus funcionários. Então, ela tem que dar um treinamento e conscientizar essa equipe do quão é importante, por exemplo, o levantamento de uma dúvida sobre o consentimento, sobre o que vai acontecer com os dados dele de uma das partes quando for solicitar a mediação. A pessoa tem que estar preparada para isso. E isso é só através de treinamento. Comunicar aos órgãos fiscalizadores sobre qualquer vazamento de dados pessoais. Isso aqui, ó, acho que o item mais importante de toda a história. Por quê? Vou explicar. A NPD, ela recebe a reclamação, certo? Ela vai investigar, vai analisar. Se o controlador não se manifestou, não se teve avisou a NPD, por exemplo, olha, NPD, eu sou controlador tal de empresa tal, e eu estou com um problema aqui, ó, na área de segurança. Eu sei desse problema, eu vou arrumar esse problema em prazo de tantos dias, né? E provavelmente eu estou tendo um vazamento. Beleza? A NPD coleta isso e fala assim, se chegar alguma reclamação aqui sobre essa empresa, eu já sei que ela não está de má fé. Então, ela segura qualquer sanção. Vocês estão entendendo? Não é assim, né? Aí,
o titular chega na NPD com a reclamação que aquela empresa já avisou que talvez ia acontecer. A NPD informa ele, não, já está sendo tomadas providências. E aí vai investigar para onde foi o dado, o que aconteceu com o dado. Vocês entenderam? Então, assim, não é uma coisa... vai lá na NPD e fala, ó, vazou meus dados, eu quero 10 milhões aí. Além de ter o processo, né, do titular contra o controlador, contra a empresa vai sofrer aquelas sanções da NPD. Então, é impossível. Né? Quebra. Dependendo do tamanho, quebra. Se for, já tiver passado por todos aqueles passos anteriores de aviso, né? Tudo mais, chegado na multa. Então, é muito importante deixar claro que é, vamos dizer assim, uma lei justa para o controlador, para a empresa. Avisou, tanto é que existe uma correria aí que o pessoal está implementando na LGPD, no final você emite um relatório de como está a fotografia da sua empresa e você leva na NPD. Quem faz isso é o DPO. Ele que vai conversar com a NPD. Ele leva na NPD e fala, ó, esta empresa está assim. E tudo que estiver errado, eu estou arrumando. Tá bom. Aí ela te dá um prazo e você arruma. Mediadores. Deixa eu ver aqui. Zelar pela observância das regras de segurança determinadas pela Câmara de Mediação, que é o controlador. Comunicar à administração da Câmara qualquer anormalidade envolvendo segurança da informação. Então, vamos aí. Olha a importância disso agora. Ele tem que zelar pela observância das regras de segurança determinadas pela Câmara de Mediação. Aqui subentende-se que a Câmara tem o quê? Tem o seu regimento interno, tem o seu código de ética, né, e tem o seu contrato com o mediador da prestação de serviço. É obrigação dele, se perceber alguma coisa diferente na questão durante a sessão, na ferramenta que ele usa, por exemplo, avisar a Câmara. Ó, estou tendo problema nessa ferramenta. Tá? Porque nem em tecnologia vocês sabem. Hoje o Zoom está maravilhoso. De repente pode acontecer algum erro, alguma coisa, alguma invasão, né? E a gente só fica sabendo um bom tempo depois. Mais ou menos por esse exemplo aí. Tá? Comunicar a administração na Câmara qualquer anormalidade envolvendo a segurança da informação. Por quê? Porque quem é a entidade que vai levar a sanção da NPD? É a Câmara. Ele tem que avisar. Aí a Câmara faz aquele processo que eu falei anteriormente. Ela vai, revisa, o DPO vai, revisa, passa um diagnóstico, o diagnóstico gera um relatório que vai para a NPD. E ele manda para a NPD e fala, ó, tive esse problema aqui, ó. Estou avisando antes que alguém reclame. Então, é uma coisa que vocês perceberem, olha quanto tempo esse processo vai demorar para, digamos assim, se tornar comum no Brasil. Vai se levar muito tempo. Então, é uma coisa que LGPD, eu costumo dizer, você tem que estar sempre atualizado. Sempre. Tá? E quando eu falo na questão oportunidade para o mediador, eu estou vendo esse cenário não como LGPD, um especialista LGPD em segurança, mas como mediador também. Porque quando você faz uma mediação entre empresas, você vai fazer uma mediação entre uma empresa, que é o controlador, e o titular de um dado. A mercadoria foi fornecida, qual foi? Os dados do titular. Entendeu? Como fica a segurança da Câmara? Muito bem. Temos aqui na Câmara gestão de colaboradores. Então, o controlador deve estar a par dessas mudanças para poder explicar aos clientes como os dados serão cuidados.
Controlador quem é? É a Câmara. A Câmara é vista como o quê? Como uma empresa. Então, essa empresa, ao par dessas mudanças, vai explicar para o cliente. Por exemplo, a pessoa foi indicada, fez uma mediação há 2 anos atrás, indicou uma outra, não, tal. Como tem essa nova estrutura, você vai ter que sentar e falar, olha, agora nós estamos em conformidade com a LGPD, estamos tendo muito cuidado com os seus dados, está aqui os dados que nós vamos coletar, e aqui está o seu termo de consentimento. Esse termo de consentimento, ele é assim, a salvação, né, da Câmara, que é o controlador. Ninguém mais vai poder coletar dados, ter dados de alguém sem o termo de consentimento. Tá? Vocês devem ter reparado aí, quando vocês acessam um site, ele pede agora política de privacidade, você lê, aceita ou não aceita. Tá? Eles estão tratando isso como um termo de consentimento, mas não, na realidade, não é. Eu vejo assim, tem outras pessoas que veem assim, e tem outras pessoas da área que não veem assim. Tá? Então, é uma coisa que a gente já vai discutir aí com o pessoal até da NPD. Tá? Quando estava para sair a LGPD, já estavam colocando lá, achando que não é assim. É para cookie, é para questão de inteligência artificial, porque vai ver que se você acessa muito um determinado aparelho de televisão, você quer um aparelho de televisão, aquelas coisas todas que a gente sabe que tem. Tá? Isso vai ser ainda modificado. E talvez, infelizmente, seja modificado no resultado de uma multa, de uma sanção. Tá? Então, vocês estão entendendo qual é a amplitude de tudo isso, da nova lei, o que ela vai causar, né? Tem um amigo que fala assim, essa lei ela veio para causar um rebuliço, né? E veio mesmo. Porque até você, detentor dos seus dados, você vai ter que ter consciência para quem você está passando. Terça-feira eu dei uma palestra, essa mesma palestra, mas para um outro segmento, e o pessoal falou assim, mas empresa de telemarketing? Ela tem um consentimento de todo mundo? Vocês acham que uma empresa de telemarketing tem um consentimento? Ah, mas onde ele achou o cadastro? Muito bem. Você tem conta no banco, o banco passou o cadastro para telemarketing para vender um produto que a pessoa vai usar o cartão de crédito daquele banco. Olha que interessante. Mas você não passou para aquele telemarketing, você não passou para aquela empresa fazer isso. Vai sofrer sanção, porque vai ter que provar. Existe o consentimento desse titular? Não. Então, está fora. Não vai poder mais acionar essa pessoa. Ou essa empresa, né? Porque titular, entenda-se PJ ou PJ, PJ ou PF. Né? Então, o colaborador ele deve conhecer exatamente para que faz a coleta de dados e estar habilitado para prestar esclarecimento. Voltando, quem é esse colaborador? Você tem uma câmara, você tem lá a pessoa que recebe o cliente, que vai sentar com ele para analisar o caso dele, para preparar para a mediação. Essa pessoa é um colaborador. Você tem a recepcionista, que a outra pessoa responsável pode não estar, a recepcionista vira. Não, só pode deixar aqui seus dados comigo, ó, preenche aqui, que eu passo para ela. Depois só passa e conversa. Pronto, cadê o termo de consentimento? Numa dessa, a menina digitou, um hacker invade, pega a informação e dispara. Vocês estão entendendo como a coisa é tão detalhada e, ao mesmo tempo, imensa? Né? Deve ter cláusula de confidencialidade com a Câmara em seu contrato de trabalho. Todo colaborador tem que ter essa cláusula. Tudo que ele fizer é confidencial na Câmara. Deve conhecer a política de privacidade. Então, eu já implantei muita política de segurança da informação, política de privacidade, enfim. Geralmente as pessoas não têm. É que nem você pegar qual é a Câmara que tem um programa de compliance efetivo, não aquele que fica só no site ou na prateleira. É difícil, porque tudo é custo você manter.
Mas se você desenhar isso num sistema, criar política e treinar as pessoas, você vai ter isso normal, no dia a dia. Os erros que não podem ser cometidos é simplesmente um erro humano. Qual é o erro humano? Esse caso que eu dei de exemplo. E isso às vezes acontece, né? Enfim, deve receber treinamento e capacitação e se comprometer a seguir o estabelecido. Responsabilidades da Câmara. Revisar periodicamente todos os seus procedimentos internos de coleta, tratamento e arquivamento dos dados pessoais, de forma a não deixar qualquer ponto de fragilidade que possa expor a coletividade às sanções da NPD, ou, mais importante, que gere prejuízo aos seus titulares dos dados coletados. Então, além de você ter que responder à NPD, você tem que se preocupar muito e principalmente em não lesar o titular do dado. Recomende-se que tal revisão seja realizada por empresa especializada. Por que isso? Porque aí você pode cair naquela história do vício, né? Não, eu vou revisar aqui, ó, pega uma funcionária aqui, o menino que cuida da minha parte TI, que ele vem de vez em quando, eu vou pedir para ele revisar, tal. Não funciona. Tá? Fique em aberto. Por que uma empresa especializada? Ela pode custar caro para você? Não. De repente, não. Porque ela também já tem procedimentos pré-elaborados em que ela vai te fazer pergunta. Você tem isso? É a mesma coisa. É um questionário, um levantamento. E ela vai analisar e detectar, não, está em conformidade. Tá? Mas precisa ser uma empresa para, digamos assim, uma palavra mais fácil, auditar o que ele pede aqui e apresentar isso. Olha a função do DPO. Quem vai coordenar isso é um DPO. E apresentar isso para a NPD. Porque como é que estavam até a não ter a LGPD? Né? Tem empresas que eu conheço que é certinho, funciona, tal, mas tem a invasão, tem a abertura, ela emitia um relatório interno, tudo. Esse relatório ia para quem? Esse relatório ia para o presidente da empresa. O que o cara vai fazer com esse relatório na mão? Ele não tem ninguém nada que possa regulamentar isso. Ah, se for de internet, ele tinha o Marco Civil da Internet. Beleza. Ele vai ser penalizado através dessa lei. Se for de lei de acesso à informação, através dessa lei. Parou aí. E proteção? Ele não deu proteção, ninguém vai penalizar. Ele só tem que cobrir o mundo dele, que está tudo certo. Por que eu falo o mundo dele? Tem uma coisa muito importante. Vamos pegar a Câmara. A Câmara não tem o fornecedor, assinou um contrato com um fornecedor de, um exemplo, papel para impressora, limpeza, enfim, qualquer fornecedor que você tenha assinado um contrato com ele. Ele não tem seus dados? Tem seu dado da empresa, CNPJ, tudo. Você tem o dele, correto? Os dois estão em conformidade com a LGPD? Não. A Câmara pode estar, fornecedor não, e vice-versa. Então, olha só o efeito dominó. Se um tem, os fornecedores terão que ter. Um exemplo típico disso. Nós sofremos aí quase que um blackout de importação e exportação recentemente. Por quê? Se a LGPD não fosse sancionada naquele dia, que era o último dia, a Europa, que tem GDPR, já estava pronta para cancelar contratos de importação e exportação. E o que ia acontecer com o nosso país? Ia faltar comida, ia faltar dinheiro, porque ninguém podia vender. Olha a importância do negócio. Entendeu? Isso já eu estou falando para vocês entenderem o tamanho. Na Câmara de Mediação, é exatamente isso que eu falei. É manter
tudo em conformidade com a LGPD, que envolve segurança da informação. Hoje, ninguém, que eu acredito, em uma Câmara, não vai trabalhar sem o uso de computador, de tecnologia, de internet, concorda? Ele tem que ter uma proteção de dados. A base de dados, ele guarda onde? De todos os clientes. A máquina está lá na Câmara. Ah, mas eu não faço isso, eu terceirizei meu serviço. Ah, é um fornecedor. Então, ele tem que ter conformidade com você na LGPD. Ah, não, eu tenho meus dados na nuvem. Uhum. Você vai ter que ter conformidade, porque a nuvem já está estabelecido lá. Inclusive, ontem, foi ontem às 11 horas, foi lançado uma norma ISO da ABNT, né, falando exatamente a gestão da LGPD, tá, na questão de segurança da informação. Mais uma coisa nova aí para essa área de proteção de dados. Bom, e como eu posso... Oi. Falta pouco. Alguém abriu o áudio. É. Acho que Dalila é o que tá verdinho aparecendo para gente. Estou fechando aqui, estou com problema. Só um minutinho. Ah, beleza. Fechou? Fechou. Então, vamos lá. Implementação do Programa de Proteção de Dados. Nós temos algumas fases. Apresentação do projeto, definição dos recursos envolvidos e do relatório de planejamento. Fase 2, diagnóstico, realização do inventário de dados e análise de contratos das áreas envolvidas para emissão de parecer sobre a conformidade, desculpa aí que eu errei aqui, da Câmara. Pegou errado aqui, pegou outra apresentação. Deixa eu voltar aqui. Ixi. Acabou saindo fora. Espera que eu já vou voltar. Oi? Eu fui no share screen agora. Mas ele não abriu aqui, não. Espera um pouquinho só, gente. Não seguiu, eu estou fazendo um teste aqui. Já vai, bebê. Abriu o arquivo? Abri, tá aberto. Agora foi. Aí vai lá para a página que você quer. Não. Vai para a página que você quer. Porque de tanta gente falar, acabou pegando a versão. Não tem problema, Não. só 2 páginas. Débora, você deve fechar depois todos os áudios e volta, porque tem outro áudio aberto. Acho que deve ter batido sem querer. Stop share. Aí vem aqui share screen. Não, aqui share screen. Agora apareceu de novo. Apareceu, A fase 3, que é o plano de elaboração. Elaboração do plano de ação. Elaboração do plano de ação com base no inventário da fase 2. Fase 4 é a adequação dos contratos, redução de cláusulas de contrato, necessárias à adequação à LGPD, das áreas analisadas na fase 2. A fase 5, adequação de processos. Então, vejam bem, contratos e processos.
Alguém abriu o áudio aí. Revisão dos processos e procedimentos quanto à coleta, produção, recepção, classificação, processamento, arquivamento, desculpa, voltou, e armazenamento. Ele não volta aqui, né? Tá com problema aqui, gente. Rita, o seu áudio está aberto, Rita. Ah, fechou. Fechou? Tá beleza os áudios agora. Espera um pouquinho só aqui. É a lei de Murphy, gente. De novo. Só faltou aquele pedaço lá. Perfeito. Mas tem que abrir seu áudio, Carlos. Mas está na tela, perfeito. Está ouvindo? Então, nós temos aqui a fase 4, que é a adequação de contratos. Fase 5, a adequação de processos. Observem que você tem que analisar os contratos hoje que existem, né? Adequar a LGPD. Ah, mas em mediação não tem? Mas você não tem contrato com seus fornecedores, você não tem contrato com seus colaboradores, vocês não têm contrato com as partes de prestação de serviço, não tem contrato com os mediadores, vocês estão entendendo? É um detalhe. Tanto é que você pegar uma empresa para implantar a LGPD na empresa, você vai por área, RH, administrativo, financeiro, e vai descendo. Então, tem que fazer em todos os segmentos. Tá? E assim também a adequação dos processos. Aí, o treinamento, uma orientação a todos os colaboradores ligados ao tratamento de dados da empresa, ou no Câmara, no caso. Conscientização da nova tecnologia implementada. E, sétimo, a homologação, que é o quê? O acompanhamento de todo o processo adequado à LGPD, objetivando o aceite do cliente. E, por fim, obrigado a todos aí pela colaboração, estar ouvindo, e vamos às perguntas. Muito boas observações, as colocações. A gente que agradece, Carlos. Acho que a Débora fez um levantamento de perguntas também, né? Fiz. Vamos lá. A Jussara Castro, ela pergunta primeiro se é possível existir um consentimento somente verbal. Não. Não é, não. Hoje está assim. Por quê? Caso haja um vazamento, a NPD vai pedir cadê... Está dando uma som, Carlos. Então, deve ser por causa... ou a Débora tirar o dela e só abrir a hora que falar. Isso. Oi. Melhorou agora? É lá mesmo. Então, a NPD ela vai pedir uma evidência de todo o seu processo. O contrato está adequado à LGPD, a coleta, que inclui o termo de consentimento. Né? Você vai falar, eu não tenho, eu fiz verbal. Então, você pegou o dado, a pessoa vai te falar, pegou o dado sem autorização da pessoa. Então, o negócio do telefone, fala assim, a ligação fica gravada, poderia, se ficar gravada a ligação, ou não tem essa previsão? Márcia, assim, por enquanto, muito vai novo. Poder, muito novo. Tem N perguntas que
pessoal que criou a lei está fazendo. Entendeu? Porque nós, no Brasil, a gente ficou muito aberto. A pessoa liga para sua casa, você pega uma pessoa idosa dentro da sua casa, ela passa o CPF, ela não sabe. Olha o que aconteceu com o auxílio emergencial, olha o que aconteceu no INSS, o que acontece no INSS. Né? Eu, por exemplo, trabalhei na empresa que trabalhei há muito tempo atrás, que processa o INSS, que é a DataPrev. Tem toda a tecnologia, tem tudo para não ter vazamento, mas, de uma certa forma, em outro processo, né, a pessoa o ladrão de dados, ele consegue coletar. Então, tem muita coisa que vai deixar de existir, né, e vai existir uma nova forma de se fazer a mesma coisa, mas com a conformidade com o LGPD. Porque você concorda que nenhuma empresa quer pagar 2% do seu faturamento líquido por transação, ainda mais 50 milhões depois. Entendeu? Mas isso assim... perdão. E a NPD, ela pode falar, cara, eu já te dei chance, ó, eu te dei uma advertência, mas você não veio para mim aqui. Empresa, como eu te disse, empresa de telemarketing. Como é que fica isso? Vai acabar? Vocês viram o que aconteceu com o Serasa Experian? Ele foi proibido de vender os dados. Me parece que ele vendia a 98 centavos. Tem o consentimento? Então, isso hoje está sendo, vamos dizer, Serasa, o que aconteceu com a Cirela, construtora. Lá na Europa, essa semana, o Carrefour foi multado. Vários milhões de euros. Porque ele tinha dado lá que não era para ter, de cliente. Empresas de cartão de crédito, bancos, eles estão preparados? Estão, claro. As grandes já se prepararam. As multinacionais europeias já estão preparadas, porque ela tem o GDPR lá. Agora, para surpresa geral de todos, os Estados Unidos não tem. A Califórnia está elaborando a lei, está para lançar, para homologar, o que eles chamam lá, e aí vai valer. O restante dos Estados Unidos, não. Por quê? Porque nos Estados Unidos, eles utilizam outro tipo de mecanismo. Qual é? O jurídico. Né? Lá, por exemplo, a mediação lá é um outro sistema. Pelo que eu sei, antes de você entrar no litigioso, você tem que ter passado pela mediação. Eu acho que aqui é um absurdo não ter isso. Sim. Né? É um absurdo. Principalmente nas questões de conflitos de empresa contra empresa. Porque nós temos dois mecanismos, tem uma mediação e tem uma arbitragem. Por que não passa antes? Então, qual foi o intuito da gente estar fazendo esse workshop? Mostrar para vocês que o mediador ele vai ser assim muito importante, né? Se ele tiver o conhecimento, nem que for básico, da LGPD. Tá? Ele não precisa ser um expert em LGPD. Por quê? Qual a sugestão que eu dou? Não se torne expert em LGPD, porque você não vai conseguir depois fazer uma mediação imparcial. Porque, rapaz, você vai gostar tanto que você vai começar a cair, entendeu? Para o outro lado. Então, assim, hoje você não faz mediação e tem um advogado ao seu lado, ou a parte não tem um advogado, não traz advogado, as partes podem contratar um especialista em LGPD. Legal. O mediador, lógico, lê, sabe o básico, mas os pequenos detalhes que a LGPD vai trazer é só um profissional de LGPD. Tá? Por quê? É muito grande. Eu falei para um amigo meu, eu tenho dó de quem for de PO, que é o encarregado. Ele não vai dormir 24 horas por dia. Porque ele vai ter o titular reclamando com ele buscando o controlador melhorar o processo, muitas vezes não conseguindo, porque falta recurso, porque sai caro, quando é uma coisa grave, né? Ele vai ter a NPD no encalço dele. Então, o
que eu tinha para dizer para vocês é isso. Nada mais pode ser feito sem o consentimento. E antes de falar com mediadores, que vocês o são, e como mediador também, tirando a parte da LGPD, falando como brasileiro, não deem mais dados nenhum. Podem perguntar. Pode perguntar. Não, mas esse dado é para quê? Ah, mas por que eu só quero saber? Porque tem uma lei que foi homologada pelo presidente da República agora em setembro e que vocês têm que ter o termo de consentimento. Uma coisa que eu estranho, por que não tiraram o nota, em Brasília, nota legal, aqui a nota paulista? Por que já não tiraram isso? Agora, falando tudo isso para encerrar, percebem o volume de oportunidades que se tem para o mundo da mediação? Essa lei prestigiou a mediação, né? Ela trouxe um prestígio, achei interessante por conta disso. O artigo 52. Porque se não tivesse esse artigo, ia para o litigioso. E aí, com o pessoal, quando fez dentro da MP 869, foi o desespero. Tanto é que ela deu uma segurada, ela era para sair, tipo, acho que numa quarta, seguraram mais uma semana e meia. Porque se deixasse do jeito que está, sem a conciliação ou mediação, você imagina o volume... Da judicialização. Sim, e quem é que ia mandar a judicialização? Cada erro ia ser 2 processos. O da NPD, em cima do controlador, e o controlador tentando se safar, e da parte. E talvez das partes. E talvez dos advogados, porque você também coleta dados do advogado. Nossa, sim, foi uma sacada de mestre colocar, né? Sim, muito bem planejado. A sua resposta, Carlos, já até respondeu a questão da Mercedes, né, Débora? Que ela colocou, se então não vai mais poder vender dados. Isso significa que não vai ser possível vender mais dados. Já responde essa pergunta, é verdade. Tá. O próprio Serasa Experian é o exemplo, recentemente. Não pode vender. Agora, eu achei legal porque a NPD não está assim, assiduamente ativa. Ela foi formada, ela só vai poder fazer alguma coisa depois que ela escrever todo o regimento dela. Ela já lançou o site, se vocês quiserem olhar, é o www.npd.gov.br. É até interessante. E ela só vai poder fazer alguma coisa, sanção, só em agosto, conforme lembramos aí na apresentação. Então, você já respondeu outra pergunta de outra pessoa aí que perguntou. Isso significa que nesse período, né, vai ficar num vácuo? É a vacatio legis, quase, né? Vai ficar agora. Até lá. Não, como que fica? Agora. Então, o que aconteceu no caso Cirela, no Serasa Experian? Quem atuou? Ministério Público. Ele também está vigiando. Por quê? Olha só a história. A lei demorou tanto que saiu no último dia. Aí, o que era para ter acontecido? Sai a lei e a NPD já começa a trabalhar. Não. Aí foi montar a diretoria, o conselho diretor, foi montar os conselheiros, passaram por sabatina. Deu o quê? Novembro. Era para ser junto, para começar a dar regra. Aí o Ministério Público viu essa brecha enorme e viu que a lei já tinha sido sancionada, então eu posso atuar. Entendeu o que eles fizeram? E aí começou. Por quê? O titular não tinha para quem reclamar. Ele reclamava onde? No judiciário. A MP falou, não, opa, enquanto está assim, está acontecendo isso. É o MP que está dando as pancadas nas empresas. Detalhe que ele pegou empresa grande, claro. Porque olha o volume que a Serasa Experian, por exemplo, estava vendendo. A gente fala vendendo, ele fala compartilhando, né? Compartilhar é muita coisa. É mais bonitinho só. Só mais bonitinho. Outras perguntas aqui, Carlos.
Bom, essa da Mercedes já foi perguntada. A Jussara perguntou se o Estado será responsabilizado caso os dados vazem de coleta de dados de presidiários, dos presídios, né? Acredito que seja isso, Jussara. Tem exceções também, por exemplo, saúde pública, tem Então, exceções na lei, né? olha Como só. fica isso? Nós falamos aqui, basicamente, do mundo da iniciativa privada. Na iniciativa pública, vamos dizer assim, é outro mundo. Né? O governo federal, ele exigiu, através da CGU, que todos os órgãos públicos tenham a LGPD implementada. O governo estadual também. E todos os órgãos, você assume o quê? O sistema, a Secretaria de Segurança, que tem embaixo os presídios. Vocês entenderam? Então, é uma cadeia. Vazamento de dados não pode. Agora, tem um detalhe na lei. Dado que é para ser utilizado na questão legal, eles não são protegidos para o público. Eles podem trafegar por exemplo, o Ministério Público, para o TJSP, vocês entenderam? Na questão pública, LGPD é outro mundo, nas mesmas regras. Só que lá a coisa vai ser tratada porque, assim, o volume é muito grande. Tá? Se você somar o volume no Brasil, de todo o complexo de dados que tem, que eu já trabalhei em alguns órgãos, eu tenho uma noçãozinha disso, é imenso. É imenso. Um exemplo é que nós temos uma das maiores bases do mundo de INSS. Uma das maiores bases do mundo de fundo de garantia. Então, como vai tratar isso? Imagine um judiciário, né, com 100 e poucos mil processos, aí, milhões de processos acontecendo, e mais entrando. O judiciário, ele está se adequando, se eu não me engano, já está até adequado em alguns estados, porque ali começa a coisa. Já pensou o dado de um presidiário vazar? Não vai poder. Vai ser responsabilidade do Estado, claro. Os processos mesmo a Maravilha, gente Carlos. vê, né? Dados nos processos. E uma dúvida que os mediadores têm é dos dados do banco no final da audiência. Que aí você coloca como conciliador para fazer o depósito na minha conta, e tem pessoas que já, né, teve mediadores, e aí, vai ficar numa guia, que é mais burocrático, ou vai depositar direto na minha conta, mas eu vou colocar meus dados nessa pegando esse gancho da pergunta da Márcia, eu tenho outras perguntas aqui que estão fazendo. Carlos, responde para a gente, porque assim, hoje o processo, a maioria é público. Você acessa e você tem na tela aqui do seu laptop, de qualquer lugar do mundo, a cópia do RG de uma das partes. Como é que fica isso? O controlador, que é o sistema judiciário, que é o responsável. Ele que está disponibilizando para você enxergar esses dados. Ele, na parte legal, tem um motivo disso. Agora, você também não pode pegar esses dados e usar ele de uma forma errada. Aí você é responsabilizado. Por quê? Lá, se eu não me engano, no artigo 7º, não lembro direito, você tem lá que na questão legal, criminal, tá? É como se outro mundo, é o judiciário que vai tomar conta disso. Quando você vai fazer mediação, você tem os dados disponíveis, certo? A responsabilidade do Estado está te fornecendo esses dados, tem um motivo legal. Agora você vai lá e bate uma foto, pega os dados da pessoa, a responsabilidade é sua. Vaza, a pessoa vai cobrar isso na NPD, vazou meus dados. Ele vai aonde? No TJ. O TJ vira e fala, tá aqui, tá tudo muito bem protegido, entendeu? Tem aqui essas questões, tá tudo certo. Opa, então foi quem? Tudo vai ser investigado. Aí chega na pessoa, bateu uma foto. É um mediador que foi lá e bateu uma foto, estava com uma intenção. Por isso que eu digo, o processo é longo, demorado, passinho a passinho. Olha quanto trabalho a NPD vai ter de escrever tudo isso. Porque cada artigo
vai explodir em N procedimentos, N normas, centenas de normas, para cada segmento. Você já imaginou isso? Então, agora, o momento é que eu vejo captar o que é LGPD, ver, começar a assimilar que a LGPD está dentro da vida de cada um, seja como pessoa física ou como, digamos assim, pessoa jurídica, entre aspas, mediador, né? E vocês, como mediadores, né? Nós, né? Eu estou mais atuando nessa área de LGPD agora, já começar a levar nas suas mediações, não digo na judicial, porque ali eu acredito que já tenha tido uma instrução sobre isso. O próprio TJ já deve ter instruído através de questões, quando você abre, né? Mas na questão extrajudicial é importante. É um mundo que está ali parado, sem saber dessa informação. Temos outra pergunta aqui que eu queria ver, que eu não anotei o nome. Deixa eu ver aqui quem que perguntou. Vamos lá, foi a Eliane de Almeida Rodrigues. Ela pergunta se essa sanção só terá ano que vem, pois ainda não temos um órgão para fiscalizar. Como é que nós ficamos nesse vácuo, né, nesse interregno de tempo? É isso que eu respondi agora, acho, se não me engano. Ele respondeu agorinha, que a gente já juntou a pergunta. Uhum. A gente já juntou a pergunta. Tem a pergunta também de trabalhar, é só por câmaras? Ou pode ser trabalhar ad hoc? Na verdade, assim, é o mediador autônomo. Porque você falou bastante, doutor, com relação ao trabalho nas câmaras. Sim. É possível? Como que vai ser isso? É possível. O mediador, ele pode trabalhar, você diz, ele, através de uma câmara, ele trabalhar, ou ele trabalhar sozinho? Aí eu vou fazer só um adendo aí para o pessoal. Eu acho que a Cris, que esteve no curso, nós temos um curso aí de gestão de negócios, de mediação e arbitragem. E lá nós temos 4 módulos abordando todas as questões fiscais e contábeis, impostos, que foi uma aula dada por contadores, as questões jurídicas que implicam aí entre você ter um negócio próprio de uma câmara e trabalhar como autônomo, as questões de marketing, até as questões de recursos tecnológicos, tá? Aí depois, quem quiser, a gente disponibiliza esse curso, que ele já está gravado, nós fizemos aí tem pouco tempo, foi esse final de ano, e tem bastante informação rica lá, que eu acho que essa pergunta aí, ela é bem mais profunda, porque ela entra aí na questão principalmente de impostos, é o que mais pega, quando você está autônomo e está trabalhando por uma câmara. Aí, tem mais uma pergunta aqui. A lei é obrigatória para todas as empresas de qualquer área, Carlos? A lei é obrigatória para todas as empresas de qualquer área. O Juan quer fazer uma pergunta, acho que diretamente aqui. É isso, Juan? É isso sim. Eu só queria voltar um pouquinho, né, porque o Carlos citou, né, quando você tem acesso ao processo, o mediador vai lá e tira foto, seja lá o que for. Na verdade, se é um processo que não corre sob segredo de justiça, qualquer advogado que se identifique no processo, ele pode acessar, inclusive, os documentos. Como é que fica esse procedimento? Porque não é só o mediador. Não sei se deu para entender. Eu citei o exemplo do mediador, porque a gente está na questão mediador. Sim, claro. Isso qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É o mesmo processo que eu falei. O prejudicado, que seria o titular dos dados, ele vai ter o dado dele divulgado em algum lugar que vai entrar em contato com ele. Né? Isso aí ele vai ter uma surpresa desagradável, que o nome dele está lá no SPC, no Serasa, que ele está com outro processo ainda, né? E ele vai descobrir. E ele vai na NPD, compartilhar um dado meu. E aonde você tem dado? Tem aqui, que eu lembro, tem no TJ? Tem. A NPD vai tomar as medidas cabíveis junto com o tribunal.
E aí, aquilo que eu falei, é um mundo público. A regra é para o público e o privado, a lei. Tá? Só que o tratamento das questões de processo dentro do setor público, do mundo setor público, aí depende da estrutura do federal, a estrutura do estadual, entendeu? Da estrutura do municipal. Como é muito novo, você tem uma ideia, no governo federal, o SERPRO já está pronto, algumas empresas estão prontas, alguns órgãos. Tá? Outros, foi mês passado, a CGU bateu o martelo, que é a Controladoria Geral da União. Ela bateu o martelo, falou, todo mundo tem conformidade o mais rápido possível. Por quê? Agosto está aí, praticamente. E a regra de sanção vai servir, só que também em outro modelo, né? É um mundo à parte, entendeu, Juan? Eu imagino. Mundo à parte. Lá Eu imagino. meio complicado. Eu imagino. O que a minha preocupação de outros profissionais especialistas nessa área é o povo. O povo precisa saber que existe isso, que é uma arma dele, que não é não. Não pode ficar dando dado a torto e direito. Não pode ficar dando dado para a caixa de mercado que fez cara feia. Mas você não vai? Eu passo isso... Eu nunca dei CPF na nota, CPF paulista, nada. Eu já tive vários, assim, desagradáveis situações que a menina perguntou para mim, mas por que você não vai? Você não vai ganhar o prêmio? Teve algumas que a pessoa foi, digamos assim... Constrangendo, né? Eu falei, não. Você não sabe que isso, em vez de me trazer um prêmio, pode me trazer uma grande dor de cabeça. E como eu já vi. Trabalhei em consultorias que a gente fazia varredura, nossa, é uma loucura. Eu acho que o principal da lei é isso. Só para dar um exemplo, quer dizer, como é abominável isso, né? Você tem uma plataforma que chama SicLock, você deve conhecer. É um absurdo. Você coloca o nome da pessoa ou você coloca o endereço da pessoa e simplesmente aparece tudo. Se você colocar isso, é muito usado em imobiliárias, por exemplo. Né? Você coloca o CEP, né? Sei lá, um CEP qualquer, que é o endereço de um determinado edifício. Aparecem todos os moradores que em algum momento deram alguma informação, não sei para quem, e tudo. Tem celular, os carros que estão no nome dele, as empresas que estão no nome dele. Quer dizer, é uma coisa... Eu vou dizer para você, infelizmente, eu trabalho com tecnologia há muitos anos, anos. Infelizmente, a tecnologia, isso aí é o lado negro da tecnologia. É o lado negro. Por quê? Nós batalhamos, o ser humano batalhou muito para ter a inteligência artificial funcionando, foi? Não, porque o robô, porque não sei o quê, beleza. Só que tem sempre aquele lado que vai usar para uma outra coisa. Eu costumo dizer, uma vez eu vi a entrevista do cara lá do Facebook e o repórter perguntou para ele, mas por que você criou o Facebook? Ele falou, criei o Facebook para gerar o caos. Porque no caos eu tenho as informações. E olha onde estamos hoje. Sem dúvida. É exatamente isso. Mas quem é o culpado disso? Somos nós. Claro. Porque assim, meu pai, quando eu tirei o CPF, ele falou para mim, isso aqui é o número mais importante da sua vida. Verdade, verdade. E a gente hoje vê o quê? É um número importante? Todo mundo tem. Né? Agora, o bandido que está preso, ele tem o número do CPF dele, tudo lá no tribunal. Mas lá na rua, o nome dele lá dentro é José, não sei o que, das quantas, na rua não é. É verdade. É você. Né? Ele é como é que fala lá? Marcinho da Quebrada. Isso. Entendeu? E nós não, a gente está aí. Porque o CPF até hoje serviu para quê? Para devedor, para processar, tudo. Agora não, isso é uma arma nossa. Eu bato nessa tecla sempre. Tem que ser usada. O não é não, chega lá, não vou dar o CPF. Você só pode negar dar o seu CPF para órgão público. Para quando você vai no judiciário, que te convida, algum problema,
para concurso, aí sim. Mas os demais, você não é obrigado. Você vai abrir continha. Mas o banco é você que vai abrir conta, não é? Então você está dando o CPF que você quer com o objetivo de abrir conta. É essas conscientizações que o brasileiro, digo, a sociedade em geral não tem. Só para terminar a sua pergunta aí, esclarecendo indo mais além. Eu tive conversa com o pessoal que faz parte hoje, 2 pessoas do Conselho Consultivo da NPD. Aí, aquele papo informal, ele falou, Navarro, o que você acha que falta? Eu falei assim, tá tudo pronto. Falta botar em prática. Mas falta uma coisa muito importante que não tem, e eu acho que vai ser difícil ter. Por quê? A consciência da sociedade, quem é LGPD. Por Você quê? tem toda a razão. O grande erro é falar que é uma lei. Ah, é uma lei? Eu já ouvi mesmo, prospectando o cliente, eu ouvi mesmo. Ah, é uma lei? Não precisa. Deixa estourar que depois eu resolvo com o advogado. É verdade. Não é assim, não. E tem muita gente não acreditando que vai vir a multa. Vem. E é por isso que o país caminha cada vez mais para a judicialização. Infelizmente. Infelizmente. Um outro programa que tem, para terminar, é o programa de integridade. Quem sabe o que é o programa de integridade? Ninguém. Agora fala assim, a lei anticorrupção. Aí todo mundo conhece. Aí o cara vira, eu não preciso disso, eu não sou corrupto, não trabalho no governo. A lei saiu e foi assim apelidada de anticorrupção por uma questão de fazer o governo olhar, não, anticorrupção naquela ocasião, onde se estava tudo corrompido, né? Se falava que estava acabando. Ela não é anticorrupção. Ela é a lei 12.846, se não me engano, que é a lei de compliance, programa de integridade, que é nada mais do que nós, desde pequenos, aprendemos e a vida nos ensinou, muitas pessoas, estou dizendo nós, não colocar em prática, que é código de ética, principalmente, é ter um objetivo, é ter uma visão, é o compliance. Transparência. Entendeu? Então, o pessoal cria a lei e muda o nome. Pronto. Eu disse, uma vez eu estava numa apresentação do ministro do CGU, eu não me contive, eu falei para ele, por que vocês deixaram chamar de anticorrupção? Ele depois me chamou no canto, né? Mas eu falei, cara, anticorrupção, o cara vai falar, não sou corrupto. Essa lei foi criada. Essa lei foi criada para quem é corrupto. Aí vai lá um cara, eu vou precisar dessa lei porque eu sou corrupto. Não vai. E é o compliance, que se exercita há décadas na Europa e nos Estados Unidos. Aqui não. Então, depende de quem, para finalizar? Só da gente, em falar não. Eu acho que o principal dessa lei, né, na conclusão geral, obrigada também, Juan, é a questão da consciência das pessoas. Só que aí, dentro dessa consciência, a gente colide com uma outra questão que eu queria, só para fechar, falar com você, que é assim, a pessoa vai se inscrever para um curso, ela tem que colocar os dados. Ela se cadastra no sindicato, ela também tem que colocar os dados. Se ela não entender que, dependendo dos dados, ela coloca para aquela pessoa, o que ela não pode é compartilhar, porque se eu colocar lá no termo do cadastro sindicato, seus dados são confidenciais, vão ficar guardados, é responsabilidade nossa, se vazar, a culpa é minha, ok. Mas a pessoa pode pôr. Ela dizer assim, não vou colocar dado nenhum, porque eu não sou obrigada. E aí? Aí ela não faz. Vai ser assim, esse período... Faz curso, que a gente vai ter que simplificar. Então, para fazer o curso, é o nome completo. Vamos lá. Você lembra na transparência que eu falei que, no caso das câmaras, os colaboradores terão que ser treinados. Vai ter que ser treinado a explicar para a pessoa, falar que não é uma coisa que ela que aquilo ali está protegendo o futuro associado, está protegendo o futuro aluno que está fazendo a inscrição. É isso que falta, explicar. Mas é demorado, por que ninguém quer fazer? Porque o nosso mundo se tornou muito tecnológico, né? E pouco visual, contato, e explicar com carinho. Porque, lógico, você imagina explicar para a base de dados toda no INSS, né? Do Brasil inteiro, para aquela senhorzinha que está ali, que levou uma vida sacrificada lá no interior do Brasil. Ela pega o cartãozinho dela com o CPF e vai fazer um crediário.
Quem vai conseguir explicar para ela que ela tem que assinar o termo de consentimento? Vai ter que explicar. Porque se não explicar e aceitar, e um hacker invadir sua base de dados e distribuir isso de uma forma, né, errada, é você que aceitou sem o termo que vai pagar. Entendeu o processo do negócio? Fez com que todos conheçam a lei, lógico. Não vai ser do dia para a noite. Isso aí, é que nem um rapaz falou para mim. Ele falou, eu calculei, o cara gosta de cálculo. Eu falei, calculou o quê? Eu calculei quanto tempo vai demorar para chegar num ponto onde a maioria vai estar ambientada. Ele falou, dá 5 a 10 anos. Eu falei, mas é mesmo. Se a NPD está demorando para sair, demorou para sair, agora tem que sair todo o regimento. Vocês imaginam depois que a NPD realmente pegar a lei e transformar isso em normas e processos, procedimentos. Vai demorar mais um tempo ainda para eles próprios. Então, assim, mas todo mundo preocupado, mas não. Não. Eu acho assim, a única preocupação que as empresas, as câmaras, enfim, os controladores, que passarão a ser controladores, têm que ter, é fazer a implementação da lei o mais rápido possível. Porque você solta o relatório do diagnóstico e vai na NPD. Tá aqui, salvaguardou. O pessoal está achando que é como foi na época lá do Sarbanes, que é uma lei americana, que entra na Bolsa, que você tem que fazer rápido, porque você tem que estar perfeito, sua segurança de informação, tudo. Não, não. Eles sabem que isso vai demorar, que é novo, tudo. Faz, implementa. Vai lá e leva o relatório. Está aqui. Vai valer só em agosto. Você já está bonitinho lá. Que é o que os grandes bancos já fizeram. Só não entregaram porque não existia NPD. Vocês entenderam que o fluxo do tempo que deu errado? A NPD devia ter saído antes da sanção da LGPD, mas não podia, por questões políticas. Certo? Nossa, muito esclarecedor, hein? Muito bom, Carlos. Márcia, eu queria compartilhar com o pessoal aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Que eu não vi mais nenhuma no chat. A Cris falou assim, nós existiremos por números, não pelo nosso nome. Pois é, eu acho que a gente caminha para isso mesmo, né, Cris? Aí a Mercedes, acredito que vai acontecer um desequilíbrio. Débora. Oi. O nome é o que menos importa. O que eles mais querem é o número. Não importa se é Maria Cristina Fernandes Pousada ou... Não importa. Importa seu CPF e RG. Acabou. Hoje está assim, né? É difícil. Hoje está assim. A gente não tem por onde fugir. É isso que é a ideia de dar uma abertura para que isso mude. A LGPD vai mudar isso. Você vai ser conhecido pelo seu nome, CPF, RG, mas com seu consentimento. Não essa... Isso aqui virou uma brincadeira. Você compra passagem na companhia aérea, daqui a pouco você começa a receber uma porção de mensagem de hotel. Eu não quero isso. Entendeu? Isso foi criado pela inteligência artificial. Que entre. Isso aí, isso que eles fazem é fichinha perto da tragédia que a IA fez, nas mãos de pessoas que não têm uma boa índole, né? Mas isso é outro assunto. Mas acho que isso de perguntas mesmo foram bem colocadas. Débora, parece que vai ter um sorteio? O que acontece? O Carlos, eu pedi para ele e ele aceitou o nosso convite, que nos deixou muito honrado, dele fornecer um curso aqui, vai ser pelo Zoom, ao vivo, e depois fica gravado, que vai acontecer no dia 6 de fevereiro. Eu vou até compartilhar, ele já está lá no nosso website. Let me see. Era lá, gente. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Ele já está aqui. Curso sobre a LGPD, tipo as noções básicas, é isso? Isso. Legal, para quem quer ter uma noção geral do conteúdo da lei. É a introdução da LGPD no mundo da mediação. Tá.
e ele vai acontecer no dia 6 de fevereiro, então tem um tempo aí, porque a gente está sobrecarregado de tanto curso, de tanta informação que tem vindo aí pela internet. Está aqui o conteúdo do que vai ser tratado, é o Carlos que vai estar ministrando. Nós estamos promovendo aqui vai ser um dia das 8h30 às 13 horas, dá uma meia hora de intervalo, para o pessoal não ficar muito cansado. Vai ser num sábado, dia 6. E esse curso, ele está saindo R$290. Só que para os associados do CIMEC, ele sai por R$140, tá bom? Mas aí vocês têm que fazer contato direto aqui conosco para a gente fornecer um link com o desconto. E aí, como é que vocês costumam fazer, Márcia, para a gente sortear um curso desse? Quem está fazendo aniversário esse mês? Porque a gente está no Zoom, né? Como é que se faz sorteio pelo Zoom? Me ensinem, por favor. Então, a gente normalmente prestigia aqueles que ficaram até o fim e faz sorteio com o nome do pessoal que está aí. Eu acho que esse é um formato legal para aqueles que permaneceram, que prestigiaram, né? Para não ter o risco de pegar alguém de fora. Então, eu gosto de pegar quem está dentro. Não, a gente já faz sorteio agora e já ficam sabendo, né? Nós estamos aqui com 29 pessoas. Saiu uma pessoa. 29, tirando nós aqui, né? Uhum. Vai dar 28. Então, teria que anotar o nome, não sei se... Eu não sei, às vezes a gente pergunta assim, tem alguém fazendo aniversário essa semana? Cris? Cris? Está fazendo aniversário, Cris? Não? Sim? À vontade, né? Brincadeirinha. Ó, chama a filha da Márcia para pegar o nomezinho, porque ela vai me dar sorte. Ela estava cantando até agora, eu tive que desligar o som um minuto, porque não tem jeito. Não tem número aqui, né, na página, senão a gente poderia ver por número. Eu posso tentar fazer rapidinho aqui no Excel, relacionar o nome das pessoas, e aí a gente faz um online aqui, pode ser? Eu vou colocar aqui 1, vamos lá, 2, 3, 4, 5, Você quer ir anotando 6, a mão, 7, que é mais 8, rápido? 9, Eu vou te falando quem está na tela? 10, 11, 12... Pode me falando, Márcia. Você pode me cantar eu vou te falando o nome que está na tela, é que tem uma que não está escrito só iPhone, mas Eliana Roque. Espera lá, Eliana Roque. Eliette. Hebe. Lafayette. Lafayette é CIMEC, né, tadinho? Vamos ter que deixar de lado, porque a CIMEC não conta. Vamos lá. Rita. Juan. Tem Cris, iPhone 11, que eu não sei se... porque não Sou eu. Cris Pousada. Que eu acessei primeiro pelo iPhone e depois acabei conseguir acessar pelo computador. Pousada, Mercedes. Gente, desculpa, eu abro mão, tira o meu nome, porque da outra vez eu fui agraciado com o curso da Dietrich. Então, não é justo se eu for sorteado. Ai, Juan, você não existe. Bonitinho. Uma chance a mais aí, gente. Eu chego lá, Juan. Já sou seu fã. Kátia. Mais ainda agora, Juan. Para lá. Kátia. Marinalva. Não esquece de mim, hein, Kátia. Quem mais? Kátia, eu coloquei. Kátia, que tá iPhone, Kátia. iPhone, então, a Kátia está no iPhone. Então, você colocou já a Kátia, que eu coloquei que só tem uma. Marinalva, você tinha parado. Agora, Regina Almeida. Sueli. Elaine. Jamíria. Fernando. Miriam. Yasmin. Maria Rita, quem mais? Rosimeire. Eu. Marli com Y.
Ana Lúcia. Ana Lúcia. Não ouvi, desculpa. Jovina. Jovina. Dalila. Alessandra. Ana Lúcia você já colocou, né? Que foi antes de eu virar a página. Eliane de Almeida. Eliane já foi? Não tem nenhuma Eliane aí, não, né? Tem uma Eliane de Almeida, que tinha uma outra. Almeida, Então, quem mais? São essas. Isso, Tem acabou. Eliana. Márcia, tem duas Kátias, a com TH e eu, Kátia Benedetti. Do iPhone. Então tá. Então eu Kátia coloquei Benedetti. a Kátia. Ah, tá. Então é a Kátia Benedetti. Obrigada, porque a outra Kátia também está no iPhone com Y. Então, uma Kátia com Y, uma Kátia sem. Então, são 24 pessoas. São 24 pessoas. Então, 25 comigo, 26 com o Lafayette, 27 com você, 28 com o Lafayette vai para a lista ou não? Não. Não? Tá, então o que nós vamos sortear são 24 pessoas. Eu vou falar aqui, deixa eu voltar aqui, eu vou falar o... Alessandra tá aí? Alessandra, duas Cátias e tem a Alessandra. Sim, está. São duas Alessandras. Ah, não, é uma só. Tá, então, eu vou falar Cátias o nome e o número de cada um agora, mas está aqui no Excel, ok? Vou até compartilhar aqui, vamos lá. Cadê eu posso lá? colocar naquele sorteador e você me fala que número é. O Jailson já está colocando aqui. Você está aí, Jailson, na internet? Já está aberto, até mandei o link para você também, se quiser jogar no meu. Não, se você abre aí, Márcia, faz o... Isso, não, eu vou compartilhar na tela. Não, tem que... Ó, vamos lá. Vocês estão vendo? Eliana Roque 1, Eliette 2, Zeb 3, Marinalva 4, Rita 5, Cris Pousada 6, Mercedes 7, Kátia 8, Regina Almeida 9, Sueli 10, Elaine 11, Jamíria 12, 13 Fernando, 14 Miriam, 15 Yasmin, 16 Maria Rita, 17 Rosimeire, 18 Marli, 19 Ana Lúcia, 20 Jovina, 21 Talila, 22 Alessandra, 23 Eliane Almeida e 24 Bernadette, é isso? Faltou Kátia Benedetti. Eu errei? Faltando alguém? Faltou Kátia Benedetti. Não, Kátia Benedetti tem. Tem Kátia normal e tem a Kátia Benedetti. Benedetti é a 24. É 24. Tá. Então, agora, vamos lá. Você acha que dá... Você acha que dá para compartilhar a minha tela aqui, ó, o sorteador eu já coloco. Eu estou abrindo o sorteador aqui, peraí. Vamos lá. Coloquei até o número, se ficar fácil. Já estou abrindo aqui, quer ver? O meu deu para ver? Não, eu já coloquei um aqui. Peraí. Eu vou voltar aqui. Já deu. Vamos lá, então vamos no seu. Coloca aí. Na tela é facinho. Entre 1 e 24 e número 9. Espera lá, vou dar um... Vamos voltar lá para ver quem que é o número 9. Alguém lembra? É você, Regina? Parabéns. Pode sortear mais um. A gente sempre sorteia 2. Então, vai ser a Regina. Deixa eu já marcar aqui, Regina Almeida. Tem que dar o... Voltar, né? De novo, eu coloquei? Não, entre então, 1 e 24. Pera lá, 1 e 24. 4, sortear, 1, 2, 3 e já. Dá para ver aí na tela? Dá. Não saiu, Márcia. Sortear 1 a 24. Sortear agora, estou dando sortear agora. Sortear agora.
13. 13. Quem quer a 13? Vamos voltar lá. O Fernando, é isso? 13, Fernando. Fernando Romero está aqui. Está conectado. Fernando. Não foi dessa vez, viu, Cris? Pessoal, esses os ganhadores, eu vou pedir para a gente... escrevendo no chat, se nem com 24 eu ganhei, eu desisto. Eu não participo, não quero mais brincar. Não quero mais brincar. A gente faz um depois, só com 3, Cris. Eu que não conto, Lafayette e você. Pronto. Aí sim. Aí tá Fernando certo. Homero. É o Homero, né? Homero. Chami. E olha, pessoal, já vai estar preparadinho em fevereiro com a LGPD. Que legal. Isso. A gente vai soltar os certificados, o Gabriel vai mandar os certificados. E eu deixei o e-mail aqui. Quem quiser se interessar pelo curso, acho que vai valer a pena. Vocês tiveram um gostinho aí com o Carlos. Se aprofundar, é um novo mercado. Eu acho importante essa atualização, a Márcia sempre pede para a gente estar trazendo, que a gente está atualizando aí, buscando bons profissionais no mercado, e me mandem, por favor, Regina e Fernando, um olá aqui com o telefone, se bem que eu acho que tem lá no Simpla também, e aí a gente vai fazer o contato para deixar tudo em ordem aí, a participação de vocês no curso, tá? E para quem falou lá da questão do mediador, a gente tem um curso que continua com desconto aí, o curso está gravado, está muito bom, o curso de gestão. A Cris fez o curso, né, Cris? Pode falar aí um pouco. O curso lá de gestão de negócios que dá um panorama bem bacana e a gente procurou ser muito transparente, passar qual que é a realidade mesmo do dia a dia e com profissionais mesmo, cada um na sua área. Eu coloquei no chat, Débora, que vale muito a pena, quem puder realizar, vale muito a pena. É muito enriquecedor na parte tributária, de marketing, enfim, aquilo que você já comentou, Débora. Mas, assim, né? como participante, eu aconselho quem puder, faça. Então, e sempre com desconto para o pessoal aí do CIMEC. Isso é o melhor. Nossos associados especiais. Gente, um Tá beijo. Muito obrigada. Beijo grande para vocês. Carlos, obrigada. Se eu não os ver, bom Natal aí. Obrigado a todos Desencalha. aí. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada. Até terça-feira. Nossa assembleia dia terça-feira. Obrigada, fantástico. Às 16 horas. Nossa assembleia dia 15. Terça-feira às 16. Nossa assembleia geral. Depois para falar que a gente tem caminhos para seguir aí, nossa remuneração sai. Sai ou sai? É isso aí. Beijo grande no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, beijão. Beijo, tchau.